Histórias assombradas. E vamos ao relato de hoje, que é este daqui: Despedidas. Vamos ver. Olá, Ana, Mateus, filhotes e pets. Sou fulana, mas sei que irá me chamar de fulana. Não se preocupe, os nomes já estarão trocados, ok? Ok. Tenho 2 relatos de despedidas para contar. Nos 2 casos de amigas irmãs. Para começar, preciso dizer que sou evangélica, nascida e criada no evangelho protestante. Não sei por que sempre fui muito sensitiva e intuitiva, e tenho memória fotográfica. Isso não vem ao caso, mas é só para constar. Às vezes, uma pessoa vem me contar uma novidade e eu já sabia o que era. Aconteceu várias vezes com a minha cunhada, que tenho mais intimidade, sabe? Como quando foi pedida em segredo em casamento em outro estado. Eu estava no Rio de Janeiro e ela lá no Ceará. E também quando ela ficou grávida, na mesma distância. Já na segunda gravidez, eu sonhei com meu sobrinho do jeitinho que ele é, antes de saber que ela estava grávida. E com esse assunto de gravidez até hoje, eu sonho e vejo os bebês antes de nascerem. Eu tenho uma amiga que fala: "Pra que gastar com ultrassom? Pergunte pra fulana", né? Pois é. A primeira despedida, nessa essa é a primeira despedida, né, a primeira história aqui. Nessa eu tinha apenas 9 anos de idade e a minha amiga, que aqui vou chamar de Leninha, tinha 12. Eu sou a quarta de 5 irmãos e a Leninha a terceira de 4. Leninha era uma linda menina de cabelos loiros e olhos verdes, aqueles cor de folha emoldurados com grandes cílios, porém muito maltratada por conta de não ter condições. E eu, negra, de cabelos bem cacheadinhos. Ela estava com 3 anos quando eu nasci e ela começou a cuidar de mim. Ela era de família muito pobre, viviam naquelas casinhas feitas de bambu e barro, sabe? Eu acho que se chama pau a pique, aqui no interior do Rio de Janeiro. E nós tínhamos uma situação um pouquinho melhor. Não éramos ricos, mas o meu pai, como dizia aquela mãe do menino que todos odeiam, hã? Como dizia aquela mãe do menino que todos odeiam, o meu pai tinha 2 empregos. Trabalha como eletricista em uma usina, trabalhava ou trabalha, não sei, como eletricista em uma usina hidrelétrica e era professor de eletrotécnica no Senai. A nossa casa era quase uma chácara, com um quintal grande, muitas plantas, árvores frutíferas, e ali muitas crianças da rua gostavam de brincar. Minha mãe, daquelas pessoas sempre muito caridosas, não se importava com a quantidade de crianças que frequentavam o nosso quintal, e essas eram de várias idades. Minha mãe tinha a mãe da Leninha como amiga e ajudava em tudo que podia. A irmã mais velha da Leninha trabalhava lá em casa. Ela tinha a idade da minha irmã mais velha e os outros filhos também ficavam por lá por casa, brincando no grande quintal, enquanto a dona Lora, mãe da Leninha, ia para o brejo cortar taboa e suas flores. Com a taboa ela fazia esteiras e vasilhames e com a flor travesseiros bem fofinhos, os quais vendia para sustento dos filhos, pois há muito já era viúva. Éramos amigas inseparáveis. Ela empurrava o meu carrinho de bebê, claro que sob a supervisão de nossas irmãs mais velhas, por todo o quintal, que tinha muitas árvores, né? Mas era sempre bem limpo, pois o meu pai fazia questão de pagar homens para capinar e varrer o quintal sempre. Ele dizia que era para os moleques não se ferirem enquanto brincavam por lá. Bom, voltando para a minha história e da Leninha, nós crescemos e não havia mais tanta diferença de idade, né? Da idade não, mas não havia tanta diferença de tamanho. E brincávamos sempre juntas. Ela me levava para a escola, que era próximo de casa, e estudava lá também, em 2 séries mais avançadas que a minha. Agora, nós, com 9 e 12 anos, que vem a parte sobrenatural. Mas antes eu tenho que contar como tudo começou.
A minha casa, essa de grande quintal, dava fundos para o quintal tão grande quanto o nosso dos meus avós maternos. Porém, o quintal deles era uns níveis abaixo do nosso, porque o meu pai nivelou o nosso terreno para uma rua mais alta e o meu avô deixou o dele no nível da outra rua, na qual tinha como frente do terreno. Deixou no nível da rua, da outra rua, né? Que ficava de frente para o terreno, para a rua de baixo. Tipo, cada em uma quadra. Esse desnível era de uns 2 metros, era bem alto para nós duas. E não havia nenhum tipo de muro ou cerca. Então nós e as outras crianças vivíamos pulando de um quintal para o outro, brincando de pique-esconde, polícia e ladrão e por aí vai. Mas o que a minha avó tinha de bondosa, a minha mãe puxou, por ela, né? Minha mãe puxou a minha avó. O meu avô, poderíamos até chamá-lo de maledito, mas isso fica para um outro relato. Ele não gostava nem um pouco daquelas correrias em seu quintal. Então ele colocava arame farpado, embolado do lado dele do quintal. Então, certo dia, eu e Leninha, brincando à noite de pique-esconde, esquecemos ou achamos que daria para cair em pé e pulamos para o quintal do meu avô. Porém, era muito alto para nós duas. Caímos com tudo em cima do arame farpado. Leninha, muito cuidadosa comigo, me segurou de um jeito que eu caí em cima dela. Eu saí com alguns arranhões e ela com o pulso e a clavícula quebrados. Como era tarde, não havia hospital no nosso bairro, nossas mães só nos levaram para o Prontonil, hospital infantil que havia em nossa cidade. Nós tiramos raio-x, fizemos exames. Como já havia dito, eu tinha apenas arranhões e a Leninha havia quebrado o pulso e a clavícula. Teve de ficar toda engessada e de cama por vários dias. Os ossos de Leninha foram melhorando, porém ela não parava de sentir dores horríveis no peito e nas costas. Dona Lora dava chás, dizia que ia passar. Como Leninha não podia sair, eu passava as minhas tardes depois da escola ao seu lado em sua cama de esteira. Uns dias se passaram e a gente conversando, coisa de criança, e a Leninha começou a vomitar sangue. Eu fiquei apavorada. Então minha mãe falou com a dona Lora que teria de voltar com Leninha para o Prontonil, e ela ficou internada. Não vi mais a minha amiga por muitos dias. Dormia e acordava triste. Certa noite demorei para pegar no sono e quando consegui dormir, eu sonhei com a Leninha. Ela estava linda, com seus cabelos loiros bem penteados e um lindo vestido branco de babados. Ela veio até mim, me beijou no rosto e disse: "Eu vim te dizer adeus, minha amiguinha, minha melhor amiga e irmã. Eu não vou voltar mais para casa. Não podemos mais brincar juntas. Lembra que eu vomitei sangue? Então, com o tombo, um pedacinho do meu osso furou meu pulmão e o médico não percebeu. E a minha mãe, coitada, achou que era só do tombo as minhas dores. Mas não fique triste, eu ainda vou cuidar de você de onde eu estiver." E aí eu acordei assustada na manhã seguinte com a minha mãe me chamando, dizendo que eu deveria ir à escola e que ela iria com a dona Lora visitar a Leninha. Tá, eu fui, passei toda a aula muito quieta, triste. Até a professora estranhou, pois eu sempre fui muito faladeira. Quando voltei para casa depois da escola, recebi a triste notícia. Minha mãe, chorando, me falou que Leninha havia morrido naquela madrugada. Eu, calma, disse que já sabia e apenas chorei baixinho. Tadinha. A segunda despedida. Eu tinha uma tia chamada Anita, que não era somente minha tia, mas minha melhor amiga, pois tínhamos quase a mesma idade e trocamos apadrinhamento de nossos filhos. Eu sou madrinha do filho dela e ela é do meu.
Nós éramos muito unidas, estudávamos juntas, só namorávamos com o consentimento da outra. Quando casamos, moramos no mesmo quintal e amamentamos os nossos respectivos afilhados. Cada uma só teve um filho, e como sempre, eu já sabia que o sexo e o rostinho deles. E como sempre, já sabia o sexo e o rostinho deles antes de nascer. Enfim, o meu mesmo antes de engravidar já desenhava o rostinho dele, eu já o chamava pelo nome. Mas voltando ao relato, essa minha tia, amiga, comadre, tinha um problema muito sério de coração. Fez implante de válvulas e outros procedimentos e dizia que não queria passar dos 50 anos para não dar trabalho ao filho e a ninguém. Sempre repetia isso. Não quero fazer 50 anos. Credo, gente. Porém, o destino e a aeronáutica brasileira nos separou no fim do ano de 2013, gente, pois o meu marido é oficial desse departamento. Ele foi transferido para o Nordeste do Brasil e eu, que nunca o havia acompanhado, pois ele sempre ficava só alguns meses em missões. Nessa eu tive que ir, pois dessa vez ele passaria 4 anos e ficaria alguns meses. E ficar alguns meses longe, tudo bem, mas anos não dá, né? Como disse, nós somos evangélicos de berço. E uma coisa nos preocupava muito: o filho dela, o meu afilhado, o Marcos. Esse era muito rebelde e ela me pediu que o levássemos conosco, pois ela era divorciada e os pais ausente, e porque ele obedecia muito ao meu esposo, porém o Marcos se recusou a fazer isso, pois o meu esposo era rígido e ele preferiu ir morar com o pai. Ah, tá. O Marcos é o menino. O menino se recusou a ir. Ele preferiu ir morar com o pai dele, porque o meu esposo era muito rígido. Bom, o pai dele era bem mais liberal. E então, como disse, no fim do ano de 2013, eu fui para outro estado, pois somos do Rio de Janeiro. Porém, uma coisa me preocupava mais do que a rebeldia do meu afilhado. No ano seguinte, 2014, seria o ano em que ela, minha tia, amiga, comadre, faria os tão malfadados 50 anos. Nós nos falamos todos os dias, por vídeo, por telefone, Messenger. E o mês de aniversário dela estava chegando, novembro. Porém, em agosto, o problema em seu coração se agravou e ela foi internada e entubada. E eu comecei a sonhar com ela todos os dias. Porém, na madrugada do dia 12 de agosto de 2014, eu acordei, eu tenho certeza, e no pé da minha cama estava ela, a Anita, sentada, me olhando com um sorriso tenro. Eu sentei, sem sentir medo algum, e sem me questionar de como ela estava ali. E começamos a conversar. E ela foi me dizendo que mesmo a gente se conversando todos os dias, ela sentia muito a minha falta. E que esses dias ela já estava entubada desde o dia 8 de agosto, ou seja, 4 dias. E não dava para a gente se falar, né? Então ela sentiu o desejo de vir até mim, se explicar e tal. E eu perguntei, se explicar do quê? E ela disse que era para me explicar... E ela disse, me explicar e me despedir, pois hoje eu vou para os braços do Pai. É assim que nós evangélicos nos referimos à morte. E eu falei, mas por quê? Eu te pedi para esperar eu voltar. E ela disse, eu sempre te avisei que eu não queria chegar aos 50 anos, e você sabe que esse é o ano. E ficamos ali conversando, rindo, e no fim nós nos abraçamos e nos despedimos. Eu chorava de soluçar. Meu esposo viu e ouviu eu conversando sentada no pé da cama, porém pensou que eu estava orando, pois não via ninguém comigo e eu fazia bastante isso, sabe? Sentava para fazer uma oração. Logo de manhã, a minha outra tia, a sua irmã, Rita, me ligou e disse aos prantos, fulana, a Anita se foi. Eu não disse que já sabia, né? Pois a minha família evangélica não aceita muito essa minha sensibilidade. E eu só disse,
ela obteve o que pediu a Deus para ir antes dos 50. Não queria completar 50, né? Eu não me senti triste, pois a nossa despedida foi gratificante e tenho que dizer, ela ainda me visita em sonho. Eu tenho várias experiências sensitivas com o meu filho, então, hoje com 22 anos, nem mora conosco. Se eu disser não vá, eu senti que não é para ir, ele obedece, pois sabe que não vai dar nada bom. Porém, essas experiências, despedidas, foram as mais marcantes para mim. Desculpe o tamanho do relato e os erros. Beijo, Ana. Qualquer dia escrevo outras experiências por mim passadas. Um beijo para você. Muito obrigada pela sua história. Então, é bom e é estranho também, né? Mas, assim, pelo menos ela consegue ter as despedidas, porque o que deixa muita gente triste é não esperar por nada, tá tudo ok, e de repente a pessoa se foi. Mas eu tinha tanto para conversar com ela, eu queria dizer tanta coisa, e aí isso fica, sabe? Poxa, nunca mais eu vou poder fazer isso. Então, no caso dela, ter essa chance de conversar, de falar, da pessoa vir, e sempre é numa boa, você vê que eles estão indo de boa, assim. Então é interessante. Vocês têm uma experiência dessa? Receberam algum aviso ou alguém veio dizer que estava partindo? Deixa aqui nos comentários. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.